Salve nação, saudações rubro-negras. Eu vou trazer aqui para você agora o pós-jogo do Linha de Passe analisando o 0x0 de Vasco e Flamengo. Passei raiva nesse jogo, hein? Eu quero contar para você o que eu achei do jogo no final do vídeo, só que agora eu vou soltar aqui para vocês este corte do Linha de Passe. Se você gosta do programa, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. E é isso, né? O nosso melhor jogador foi o Léo Pereira. O Léo Pereira, galera, o nosso melhor jogador. Se não fosse ele, o Flamengo teria perdido o jogo. E o Gabigol, hein? Perdeu o pênalti. Eita. Nossa, vamos lá, galera, pro vídeo, simbora. A situação é bem complicada, viu? Estamos começando esse linha que vai falar sobre a Supercopa, vai falar da vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, o título do São Paulo, mas a gente começa com um empate entre Vasco e Flamengo no Maracanã, 0x0. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, o Ramon também, os personagens aí desse jogo. 0x0 e eu começo esse linha de passe perguntando para você, Eugênio, 0x0 pro Vasco? 0x0 pros dois. É mesmo? É, porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. Boa noite. Antes do jogo, É. ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. Os dois teve boa chance. Os dois times tiveram as suas situações. O Red teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos... foi um 0x0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. Por incrível que pareça, você pega o meio-campo do Vasco. O Vasco jogou numa espécie de 5-3-2. E o Vasco tem uma carência gigantesca de jogadores de meio-campo. Então começou com o Jair, que saiu, né? Com o Zé Gabriel e com o David, jogando ali num dublê de terceiro homem de meio, saindo para tentar se juntar aos atacantes. Contra o meio-campo de Flamengo, que tinha Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Uma diferença gigantesca. Enorme. No campo, com o passar do jogo, isso não se viu. Então, acho que foi um empate para os dois. O Vasco poderia ter vencido o jogo também. Nós estamos vendo aí algumas... Esse gol que o Verratti perde é algo inacreditável. Inacreditável. O primeiro ainda ok, acontece. Mas esse realmente, ó... Que liga um alerta para o Flamengo, que deveria ter vencido o jogo, mas para isso deveria ter jogado melhor. E não pode iludir o Vasco, porque há muita carência no elenco ainda. A superação desse jogo de hoje não pode sugerir que o Vasco esteja pronto para uma temporada que, pelo contrário. Claro que a entrada do Adson, a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Qualifica o time ali pela direita e tal, mas as funções ali de volantes do Vasco estão muito carentes nesse início de temporada. E no final, só para pontuar. Pode falar. Não quero tirar aqui culpa do Gabigol, nem tirar méritos do Léo Jardim. Mas essa faixa final de gramado no gol à esquerda dessa vez do Maracanã, que está um pasto, talvez tenha atrapalhado um pouco o que ele bateu fraco na bola e aquilo segurou um pouco a bola. E aí é responsabilidade de quem toma conta do Maracanã. Sem dúvida nenhuma. Mas muito mérito do Léo Jardim. Acertou o canto, foi lá. E esse o lance do pênalti aí que
Daqui a pouco a gente pode até discutir, mas pelo que a gente estava conversando, inclusive, antes do programa, acho que não tem muita discussão. Foi pênalti mesmo. É a cobrança do Gabigol, para quem não viu lá. Olha o que está falando aqui, Bateu muito fraquinho. Bateu fraquinho. E acho que isso tira, o gramado ajuda a tirar um pouco da... Dá essa impressão, Jânio. Também tem essa impressão que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal. O Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente. Clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... É a rivalidade, tem um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar... insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano
buscando retomar o melhor futebol. E para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando mais, eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem, mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade, porque é a única forma, sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas, e aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. Não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha,
Tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William. O principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram, de elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo? Depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. da Foi 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano 1 a passado, 0. 1-0. Então, merecidamente. E assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1-0 só que pro Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. A vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, ok, onde eu tenho mais gente? É na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim. Meio campo, não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. O David, o Rossi. Entendeu? Já começa a complicar. E o problema então, é que... ele tem... Desculpa, o Piton na lateral, tem o Léo Jardim, que se firmou. Sim. Tem o Piton na lateral, que deve ir embora. Provavelmente vai embora no meio do ano. Tem zagueiros, não tem meio campo. Tem o Payet e o Verratti. Ponto. Agora, a chegada do Adson, né, que hoje entrou durante o segundo tempo, acho que o Adson vai ganhar um espaço nesse time. Pode jogar pelo lado do campo ali, vai dar mais qualidade do que o Vasco tinha Mas é pouco antes. ainda. Mas é pouco. E aí, o problema é que essa janela de transferência está muito difícil, tudo é lento. Muito devagar o processo. Tudo é um drama, vai chegar esse, não vai chegar aquele e tal. E na comparação com o Flamengo, aí pro torcedor é uma situação mais desesperadora. No segundo tempo, nas mexidas, o Ramon Dias vai com o Matheus Carvalho, no primeiro tempo ainda, o Rojas entra como opção e o Adson estreando pelo time. Do lado do Flamengo, o Tite você põe o Bruno Henrique, você põe o Gabigol. Pedro, Bruno Henrique e Luiz uma Araújo. covardia, né? Então, mas a comparação de elenco, ela não pode ser feita, né? Não pode ser feita, mas no contexto em que foi prometido da SAF, principalmente da 777... Você acha que a diferença não deveria ser tão grande? Não deveria pelas promessas e pelo que o Vasco pintou de perspectiva para o seu torcedor. Mas só tem um detalhe, Breila, para passar para o professor aqui. A gente sempre fala isso, né? Que a gente usa até essa palavra, uma sacanagem que o Flamengo faz quando vai fazer as alterações no segundo tempo, né? Sempre uma sacanagem com o adversário, né? Você olha o banco, os caras que entram... Mas nem sempre dá resultado. Hoje não deu de novo, hein? Ano passado não deu resultado em lugar nenhum. Não deu resultado em lugar nenhum. Sempre não deixou de ser em nenhum momento uma covardia. Verdade, mas não deu resultado. Companheiros, boa noite. Antes de tudo, eu acho que foi um grande jogo. Foi um clássico com cara de clássico. Torcida gritando de um lado, torcida gritando do outro. Fazia muito tempo que a gente não via isso, principalmente no Campeonato Carioca, porque tem esse lado bom de estar excursionando pelo país. Já teve jogo grande do Campeonato Carioca em Brasília, em Minas, muitos estados do Nordeste, mas clima e Norte. Clima de Campeonato Carioca mesmo, clima de competição, de rivalidade, de clássico, a gente teve hoje. Isso que você falou, essa superação, isso é importante para um jogo, principalmente quando é um clássico. Mas não dá resultado para uma campanha, para uma temporada, para um campeonato, principalmente para um campeonato mais sério, mais competitivo, como será o brasileiro, né? Em relação ao Campeonato Carioca, até dá para enganar, dá até para ser campeão carioca e não fazer absolutamente nada no brasileiro. Eu acho que o Vasco não pode cair nessa esparrela. Tivemos vários exemplos disso. Aquela tua primeira provocação para o Eugênio,
se foi 0-0 para o Vasco. Para o Vasco, eu te diria que esse jogo acabou 0-0 para o Vasco, porque afinal o Vasco escapa de tomar o gol de pênalti, que mataria qualquer chance, mas durante a partida o jogo foi muito mais 0-0 para o Flamengo. É o Vasco que perde os chamados gols na bucha, é o Flamengo que tinha obrigação de mostrar um futebol melhor. A gente sabe, tem problemas? Já tem problemas na lateral direita, por exemplo. Hoje tinha lateral deslocado para o outro lado, mas nada justifica a falta de domínio do Flamengo nesse jogo. E nem foi problema, o Varela nem jogou mal. Mas na prática ele não é o homem da posição, né? Ele vai sempre puxar para o outro pé lá, aquela velha história. O André falou das opções Bruno Henrique e Gabigol, ou Everton Cebolinha e Pedro. Não é pouco, já não seria pouco se fosse dupla por dupla. Sim. Tem um negócio que a gente aprende na escola que é a análise combinatória. Então, o Tite ainda tem as possibilidades de Cebolinha e Gabigol, Sim. por que não? Sim. Bruno Henrique e Pedro, por que não? Então, de 4... Você faz... E ele não tem feito essas muito mais opções. E o Vasco? O que o Vasco... Ele determinou 2 duplas e acabou, né? Não faz o crossover. Então, mas ele pode fazer o tal do crossover? Pode. No futebol você descobre coisas que você nem imaginava que dariam certo. Tá aí o Rony no Palmeiras, jogando numa posição que ninguém imaginava, só para dar um exemplo, né? E o Vasco, por seu lado, a gente fala muito das carências de elenco do Vasco. Na verdade, o Vasco ainda tem carências de time. Não é só de elenco. De 11, né? Esse time precisa de um cara que agora acha que pode ser o Adson, mas em princípio não é um nome para mudar ninguém de patamar. E pelo menos um volante. Aquele cara para chegar. E entre os nomes que o Eugênio colocou, e é verdade, o Vasco tem essa... Não é bem uma espinha dorsal, porque é meio torto, né? Você está contando com o lateral esquerdo. Tem alguns jogadores. Tem o goleiro. Eu quero destacar o mérito do goleiro Léo Jardim, primeiro de ter acertado o canto. Claro. Se ele não acerta o canto, por pior que o Gabigol cobrasse, aquela bola tinha entrado. Então já começa dali. Ele acerta o canto, faz uma defesa fundamental. Essa defesa garante o ponto do Vasco no jogo de hoje, né? Independentemente do Gabigol, que é verdade, não está no seu melhor momento, independente do gramado, que é verdade, nunca está no seu melhor momento. Não vamos esquecer que choveu antes do jogo, né? Tinha reportagens mostrando tufos e buracos do gramado do Maracanã. Mas o Léo Jardim hoje é um nome muito importante desse time do Vasco, que pelo menos, se ainda não ganha do Flamengo, se ainda não tem esse predomínio nos números contra o Flamengo, compete. Compete já pelo menos 3 dos últimos confrontos. Cara, eu não vou cortar esse vídeo, eu vou falar tudo que eu tô sentindo aqui agora até o final. Fiquem comigo, por favor. Cara, é decepcionante, é broxante, é o que mais, cara? É muito triste ver o Flamengo jogando dessa forma. Vamos lá. Primeira coisa, é decepcionante. Eu fiquei muito decepcionado porque eu esperava uma vitória. Todo torcedor do Flamengo hoje esperava uma vitória. Ninguém imaginava que o Flamengo pudesse empatar ou até mesmo correr riscos de perder o jogo. Cara, aquela bola do Léo Pereira, o Léo Pereira salva em cima da linha quase, galera. O Léo Pereira praticamente faz um gol para o Flamengo com aquela defesa, né? E depois teve o Verratti ali também errando a finalização. A bola bate na trave e volta, o Rossi pega. O Flamengo correu muitos riscos. O Flamengo criou, né, durante o jogo, primeiro tempo, um pouco no segundo tempo. Gabigol perdeu o pênalti, teve muitos lances para os dois lados, só que quem era o favorito antes do jogo? Para você, torcedor, para a imprensa, para todo mundo, cara, o Flamengo era favorito. Só que o Vasco conseguiu se igualar na vontade. O Flamengo tem melhores peças, melhores jogadores, mais estrelas, né? Só que o Vasco conseguiu se igualar na vontade. O Vasco começou o jogo com tudo, né? Já com 40 segundos já teve cartão amarelo para jogador do Vasco, porque entrou rasgando no Wesley. E foi assim, cara. Eles tiveram muita vontade. O Flamengo não faltou vontade, não é isso que eu quero dizer. Só que o Flamengo, não sei, cara,
tá faltando aquele último passe chegar redondinho, sabe? Tá faltando aquela última finalização acontecer. Tá faltando a triangulação acontecer. As tabelinhas. O Flamengo erra passes cruciais lá na cara do gol, né? Então, era para esse Flamengo estar voando. Era para o Flamengo estar jogando mais, cara. Por isso que é uma decepção esse placar de 0-0. Só que o Flamengo correu o risco de sair derrotado, hein? Porque durante o jogo o Vasco teve as oportunidades de gol, cara. E o Gabigol bateu mal, bateu fraco, cantou o canto, o goleiro foi bem, o gramado estava ruim. Tudo isso é verdade, né? O gramado estava ruim, ainda mais ali naquela área do gol. O Gabigol bateu fraco, cantou o canto e o goleiro pegou. O goleiro foi bem também. Tudo isso é verdade, né? É raro o Gabigol perder pênaltis? Só que ultimamente ele tem perdido. Se você pegar do ano passado para cá, ele perdeu alguns, né? Então, assim, ele não perdia. Só que do ano passado para cá, a qualidade do Gabigol na hora de bater os pênaltis caiu bastante. Infelizmente, ficamos com empate. O Flamengo agora tem 9 pontos. O Vasco também tem 9 pontos. O Flamengo ocupa a 6ª posição, tem um jogo a menos. E o Vasco está em 7º, tem um jogo a mais, né? O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Volta Redonda. Sabe o que não dá para engolir, cara? O Vasco perdeu por 2-0 para o Nova Iguaçu. E o Flamengo não consegue vencer o Vasco, cara. Poxa vida. É lamentável, viu? Tô muito chateado porque eu esperava a vitória. Tá aí, galera, o vídeo sem corte no final. Falei tudo que eu tô sentindo aqui. E é isso. Agora esperar, né? Próximo jogo. Caramba, cara, é tão ruim quando o Flamengo não consegue convencer. E neste ano ainda não convenceu, né? De todos os jogos que jogou até aqui, não convenceu. Venceu o Audax por 4-0. Só que deixa eu ver aqui qual que é a posição do Audax na tabela do Campeonato Brasileiro. 0 ponto. O Flamengo venceu o Audax por 4-0. Só que o Audax tem 0 ponto. Ou seja, venceu esse time, né? Pois é. Tamo junto, cara. Eu não quero aqui influenciar nada de negativo. É só um pensamento meu. Porque eu esperava a vitória, achava que o Flamengo fosse desempenhar um futebol melhor e me decepcionou. Saudações rubro-negras. Fui.